tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu humilde canal. E no vídeo de hoje é o hashtag 2, é o segundo vídeo sobre a playlist que eu tô fazendo, que é Precisamos Falar de. E nessa playlist vão ter vários vídeos em que eu vou expor um tema e eu espero muito que vocês comentem a opinião de vocês. O tema de hoje é... Deixa eu pegar minha folhinha aqui. O tema de hoje é mercado de trabalho e o serviço social. Então, eu vou estar explicando um pouco sobre o mercado de trabalho, como está, várias coisas que influenciam ele e vou relacionar isso com o serviço social. Essa playlist eu vou deixar aqui nos cards e todos os vídeos, todos os temas eu vou estar relacionando com o serviço social. Inclusive, se você tiver um tema para sugerir, pode escrever aí nos comentários que eu vou estar anotando e mais pra frente gravando. Então, vamos lá? Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu tenho até um grupinho no WhatsApp que você pode entrar pra gente conversar um pouquinho sobre serviço social e outras coisas além disso. Então, se você tiver interesse, é só me seguir lá no Instagram e olhar os destaques. Agora sim, vamos pro vídeo. Na introdução, nós começamos com o capitalismo. Vamos lá. O capitalismo é nada mais nada menos que um sistema econômico que é atual em vários países. Vários países utilizam esse sistema econômico e ele é um sistema econômico que tem o objetivo do lucro. Então ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção, visando sempre o lucro. Para você ter lucro em um serviço ou em uma mercadoria, você precisa fazer ele. Então você precisa de mão de obra, de trabalho. Então, o trabalho está muito ligado ao capitalismo. E aí nós podemos dividir a sociedade em dois grupos. O primeiro é a burguesia e o segundo é o proletariado. A burguesia é quem detém os meios de produção, então são os donos de indústrias e etc. E o proletariado é quem não tem nenhuma propriedade, ou seja, a única forma de sobrevivência para ela viver e gerar dinheiro para ela é vender a sua força de trabalho. Se nós analisarmos aquela época, nós veremos que as condições de trabalho eram horríveis. Os homens trabalhavam mais de 12 horas por dia em lugares fechados, escuros, sujos, enfim. A condição de trabalho era muito ruim mesmo. E eu falei homens porque tinha muito preconceito com a força de trabalho feminina. Então essas condições de trabalho eram muito ruins. Hoje ainda é, mas melhorou muito em relação ao passado. A gente pode fazer até um paralelo com a colonização. Por quê? Porque o Brasil é um país latino-americano, ou seja, a colonização dele não foi nada de boa. A colonização do Brasil foi a base de muita exploração, de violência e essas coisas. As coisas aqui no Brasil já começaram a desandar desde 1500, minha filha. As coisas aqui nunca foram fáceis, né? Mas enfim, vamos para a segunda parte, que é a atualidade. Com o passar dos anos, as coisas mudam e no capitalismo isso não é diferente. Conforme vai passando o tempo, o capitalismo ele vai se atualizando, ele vai se adaptando e ele vai criando formas diferentes. Como eu disse, o capitalismo ele visa o lucro. Então, por exemplo, que nem eu falei no outro vídeo, se o capitalista ele ganha 10% de lucro no final do mês com todos os seus gastos mantidos, ok, mas se ele pode reduzir os gastos dele, aumentar o preço do produto, isso vai ajudar muito para que no final do mês ele tenha mais lucros ainda. E isso é muito que eles visam, a acumulação de capital e ao lucro. E por conta disso já é uma das primeiras desvantagens que a gente tem no mercado de trabalho. Porque geralmente os empregos eles não são bons, eles não te dão um salário que você realmente merece e você sempre tem que estar trabalhando bastante horas. Com a criação da CLT, que são as leis trabalhistas, a gente adquiriu muitos direitos em relação ao trabalho. Porém, esses direitos ainda não são 100% ótimos, 100% nos ajuda. Por exemplo, antes não tinha restrição de trabalho. Lá na Revolução Industrial, se tu falasse pro patrão que tu queria trabalhar só 8 horas por dia, ele ia falar, sei lá o que ele ia fazer contigo, cara. Mas hoje a gente tá trabalhando 8 horas por dia, tem o máximo, enfim, tem todas aquelas regras, etc. E isso ajuda muito.
Só que se nós analisarmos a atualidade, nós veremos que nós estamos na indústria 4.0. O que é isso? A indústria 4.0 é baseada nos sistemas de informação, nas inteligências artificiais, na tecnologia mesmo. E essa tecnologia ajuda a gente demais, a gente evoluiu bastante, só que essa tecnologia, embora está ajudando, também está atrapalhando bastante. O que acontece? Com essa indústria, com o desenvolvimento das tecnologias, a interação entre os trabalhadores e as máquinas ficou muito mais evidente, cresceram bastante de uns tempos para cá. E nós sabemos que está sendo inevitável não substituir o homem pela máquina. Hoje mesmo nos celulares a gente vê, por exemplo, a Google tem aquela inteligência artificial que fala com a gente consegue falar o que quer e o celular vai lá e pesquisa pra você, liga pra você, manda mensagem pra você, ela faz tudo pra você. É como se fosse uma pessoa, um assistente. Vem acontecendo o que as pessoas chamam de uberização do trabalho. O que é isso? É ter os trabalhos em forma da internet. Então, nós temos o exemplo do Uber, que agora você trabalha pelo aplicativo, por o aplicativo, só que isso não embora pareça que há um avanço pra gente, na verdade está sendo meio que um retrocesso. Porque quando você trabalha de Uber, por exemplo, você não tem os seus direitos que a CLT e a carteira de trabalho garante. Você vai trabalhar lá e se você tiver um acidente de trabalho, você não vai ter nenhum amparo. É que nem os home office. Home offices, não sei como é que fala, mas enfim. É que nem trabalhar em casa. Você pensa que é legal, que é ótimo, você vai estar em casa, você vai trabalhar a hora que quiser, entre aspas, porque tem empresas que fazem você trabalhar em casa, mas ainda tem aquele esquema de horário, aquelas regras de horário normalmente. Só que quando você trabalha em casa, você está usando o seu material, a sua internet, você está consumindo a sua comida. Então, você meio que paga para trabalhar, mais ou menos assim, sabe? Tem um cara que ele fala muito bem sobre isso, que ele se chama Ricardo Antunes. Ele fala bastante sobre a indústria 4.0, inclusive tem uma entrevista muito boa aí pela internet, você pode pesquisar só pelo nome dele aqui no YouTube. E, como eu disse, ele fala bastante sobre a indústria 4.0. E o que ele diz? Ele diz que conforme vai acontecendo essa migração, conforme vai aumentando essa interação e as inteligências artificiais vão tomando conta do espaço, e a tecnologia também vai. Cada vez que vai passando, o mercado de trabalho você tem que estar se aprimorando. Então, por exemplo, antes, no passado, inglês no currículo era um diferencial. Agora, agora de uns tempos pra cá, na atualidade, inglês é como se fosse uma prioridade básica que você tem que ter no seu currículo. Então, conforme vão passando o tempo, as pessoas tendem a se capacitar mais e o mercado fica cada vez mais competitivo. Com a internet, com as tecnologias, isso vai ficando cada vez mais forte, porque além de ter isso dos trabalhadores, tem aquele negócio que é a substituição do homem pela máquina. Então, por exemplo, um homem não consegue trabalhar 12 horas por dia sem parar. Uma máquina, se você fazer ela e produzir ela, ela consegue. Então, já tem empresas, e isso acontece, você pode ver ao longo da história, que essa substituição do homem pela máquina foi muito forte e continua sendo muito forte. Pessoas que vão trabalhar mais pra frente vão ser as pessoas que estão muito especializadas, entende? Porque o mercado de trabalho ele vai ficar tão competitivo que quanto mais você se sobressair, quanto mais você tiver uma capacitação melhor, mais você vai sair na frente. E aí isso já acontece várias coisas que não vai ter emprego para todo mundo. Já está acontecendo, a gente vê várias manchetes e notícias que o desemprego está muito alto aqui no Brasil. Inclusive, tem gente que nem mais procura emprego, porque realmente não tem emprego e porque
Para você procurar emprego, você precisa ter uma condição. Você precisa pegar transporte, você precisa se alimentar, você precisa tirar muita xerox do seu currículo. Cada vez mais, o mercado de produção vai ficar mais intenso e mais competitivo. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada obsolescência programada, que é quando você, por exemplo, faz aqui. Você fez esse grampeador, ele é super tecnológico e você faz ele com uma duração de 1 ano. Então, ele vai durar 1 ano e depois de 1 ano ele vai quebrar. E aí você comprou, gastou muito dinheiro para comprar esse grampeador, você usou durante 1 ano e aí depois de um tempinho, pouco tempo, ele quebrou. O que você vai fazer? Ah, você vai ver se tem conserto? Geralmente e ultimamente os consertos acabam saindo quase o preço de um produto novo. Então nem compensa mais. Isso é fato com os celulares. Para você arrumar a tela do seu celular que rachou é muito caro. Então, esse grampeador aqui que você comprou e quebrou, o que você vai fazer? Você vai jogar no lixo e vai comprar outro. E isso é obsolescência programada. Cada vez mais eles estão fazendo produtos que durem menos para fazer você comprar mais e por consequência desse caos, a violência acaba aumentando também, porque para você viver, você precisa comer, você precisa ter água, você precisa ter luz, essas coisas assim. E para você sobreviver, você precisa o quê? De dinheiro. E se você não tem dinheiro, a violência, não tô falando que, tipo, você vai roubar, mas a violência com certeza vai aumentar. É meio que uma consequência dessa consequência. Vai ser do mercado de trabalho daqui pra frente. O Ricardo Antunes, ele diz que o futuro do trabalho está ligado ao futuro da humanidade. Então, o futuro do trabalho depende da sociedade. Inclusive, ele tem uma frase muito importante que é assim: o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade. E ele diz também que o trabalho é um valor e ele se transforma em um desvalor, então ele é desvalorizado para o enriquecimento privado. E não precisa nem ir tão longe. A profissão de assistente social, ela está muito precarizada. Para vocês terem ideia, a profissão ela não tem nem piso salarial, que é meio que um salário mínimo, um salário base para um assistente social. Então você pode ganhar, sei lá, 5.000 ou 1.500, entendeu? Depende, é claro, de você aceitar ou não. Mas tem sim oportunidades para uma assistente social graduada que é tipo um salário que não é conforme a sua especialidade, sabe? A sua graduação. Então é aquela história que várias pessoas falam. Tem um emprego X, o salário é horrível, e aí você vai lá. E ele fala, se você não quiser esse salário, se você não quiser esse emprego, você vai procurar outro, porque vai ter gente que vai querer, vai ter gente que tá precisando, e por estar precisando e por estar essa situação toda, essa crise toda, as pessoas acabam se desvalorizando e aceitando qualquer emprego pra se manter. Aí você fala, tá, Júlia, mas o que isso tem a ver com o serviço social? Mulher, isso tem a ver tudo com o serviço social. Porque o serviço social, o que faz uma assistente social? Ela possibilita o acesso ao usuário, que é a pessoa que vai receber o direito, a receber o direito. A gente, com esse governo de agora, ele tá só tirando os nossos direitos. Então, o que um assistente social vai fazer se não tem nem direito para você dar e garantir para quem precisa? A gente não pode negar que a tecnologia ajuda muito a gente em vários campos, da ciência, da medicina e etc. Só que nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Então, conforme foi passando o tempo, a tecnologia foi aumentando. Só que nós temos, por exemplo, na sociedade, gente que tem 2 celulares, um notebook, um iPad, sei lá, tem vários equipamentos tecnológicos e tem gente que não tem nem água para tomar banho. Então, essa tecnologia, embora vai aumentando e vai aumentando também a nossa qualidade de vida, ela também vai cada vez mais excluindo essa população, essa minoria que não tem acesso. E isso é só mais uma das formas de desigualdade social que tem aqui na nossa sociedade, no nosso dia a dia.
No primeiro vídeo eu expliquei bastante sobre capitalismo, porque o tema era justamente desigualdade social. Então, se você tiver interesse, você vai lá. E eu falei o quê? Que o capitalismo ele precisa da desigualdade social. Então, o assistente social, que ele garante os direitos dessa pessoa, que ele garante que essas pessoas, essa minoria, não sejam excluídas e deixadas totalmente de lado, é meio que contraditório com o próprio sistema que está instalado aqui. E eu falei também que essas políticas públicas que a gente tem aqui, elas não são para eliminar a desigualdade, elas são para somente amenizar. Porque o capitalismo não quer que a desigualdade acabe, porque isso é ruim para ele. Os autores que falam bastante desse tema e que vai ajudar muito se você precisar fazer algum trabalho ou se você quiser somente pesquisar mais sobre. O primeiro é o Karl Marx, porque ele fala bastante de trabalho e de divisão de classes, esse negócio de burguesia, proletariado, explorador e explorado, essas coisas. Tem o Ricardo Antunes, que eu falei agora, sobre a indústria 4.0 e etc. E tem também o José Paulo Neto, que ele fala sobre o pauperismo. O pauperismo é o processo de empobrecimento generalizado, que isso é uma das coisas que acontece bastante no capitalismo. O primeiro vídeo tá muito bom, se você não assistiu, vai lá assistir, porque eu falo justamente da desigualdade social e muito mais aprofundado sobre essa parte do capitalismo e da sociedade. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei falar bastante sobre o mercado de trabalho e deixar um tema aberto para que vocês possam me dar a opinião de vocês, porque eu quero saber não só como futuros assistentes sociais ou assistentes sociais, mas como pessoa mesmo, porque isso é um tema que influencia e afeta todo mundo aqui, né? Então, se você tiver alguma sugestão para o próximo tema, quer que eu fale e relacione com o serviço social, você comenta aqui embaixo que eu vou estar anotando e fazendo um vídeo mais pra frente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!